Muito bem, agora não demorou, como na segunda aula, estamos aqui iniciando nossa terceira gravação, ou seja, nossa terceira aula do dia 20/4. Já tivemos duas antes, então nós estamos iniciando nossa quinta aula prática de mecânica dos solos, tá? Eu tenho alguns comentários aqui no chat. O Eric fala que tem horas que ele tem que sair, deixar a aula rolando. Beleza, Eric, fechou isso aí. E vamos lá, bora. Nós havíamos visto a meia prática, uma prática maior, mas é a metade dela. Nós tínhamos visto o limite superior, a determinação do limite superior de umidade, que é o limite de liquidez. Né? Se você for acrescentando água, a partir de um determinado ponto, o solo se comporta como líquido. Então, é o limite máximo. Agora vamos ver o limite mínimo, que é onde o solo se comporta, ele racha por ausência de água. Tá? Sem mais delongas, limite de plasticidade. Sim, senhor João. Beleza, o que vocês estão vendo agora é o técnico Luiz e nós vamos começar aí o procedimento do LP, limite de plasticidade. Quantidade de solo é a mesma, 70 gramas, passada na mesma peneira, na peneira 4 ou a 0,42 milímetros, tratando de ABNT, tá? Então, 70 gramas na 0,42. E vai se adicionar uma quantidade de água, estamos adicionando aí 10 ml de água para começar o experimento. Esse experimento, vocês vão observar, consiste em homogeneizar o solo com a água e formar ali com ele pequenos cilindros. E esses cilindros, quando quebradiços, é o ponto que nós esperamos, que é chamado de limite de plasticidade. Melhor do que eu ficar falando é vocês observarem. De maneira bem sucinta, o que vocês vão ver aí? Colocando a amostra no recipiente e adicionando água, vocês já estão vendo a homogeneização. De maneira cilíndrica, moda-se na palma da mão uma bolinha, né? E para quê? E ele vai ficar rolando isso na palma da mão. Para quê? Porque a mão puxa a água, né? E depois formando os pequenos cilindros, tá? À medida que for acontecendo, eu vou contando para vocês. Oi, Léo. Pode abrir seu microfone e falar. Bom, então não diga.
Professor, eu cheguei agora aqui, eu não vi. Qual é o nome desse ensaio aí, por favor? Esse é o limite de plasticidade, LP. Esses cilindros que ele começou a moldar, esse cilindro que ele começou a moldar, o final dele, a gente tem ali o molde metálico, né? E esse molde metálico tem 10 centímetros de comprimento e um diâmetro de 3 milímetros. Então, o que ele vai tentar fazer é imitar um cilindro cujo comprimento meça 10 centímetros e o diâmetro 3 milímetros. Como não foi possível da primeira vez moldar o cilindro, ele homogeneizou mais uma vez, juntamente com o resto do solo, dos 70 gramas de solo, e novamente vai tentar moldar esse cilindro. Notem que essa é uma prática, ela é extremamente manual, né? Uma prática delicada, extremamente manual.
e por isso nós temos alguns limites, e um limite até mais confortável para os resultados dessa prática, né? As umidades observadas, aí, os teores de umidades medidas, eles não podem diferir da média em 5%. Então, suponhamos lá que nós achamos aí 3, 4 e 5% em cada uma das amostras. Vamos fazer 3 pontos, né? 3 pontos de coleta. 3, 4, 5, né? A média aí vai dar 3 com 4, 7 com 5, 12, dividido por 3, 4, óbvio, né? O ponto central. Então, 5% de 4, 4 vezes 5, 20. Então, a umidade dessas amostras não pode ser maior do que 6 e menor do que 2. Então, o resultado 4, 3, 4, 5 é um resultado válido, tá? Para os teores de umidade. E essa margem aí de 5%, ela vem justamente para dirimir os problemas do ensaio manual, né? As diferenças entre um técnico e o outro fazendo o mesmo ensaio. Pronto, temos aí o primeiro cilindro. Então, é esse cilindro que vai ser partido em pedaços, vai para a cápsula, para a gente determinar aí o teor de umidade desse primeiro cilindro, tá? Esse será o cilindro número 1. Pode pesar a cápsula, não precisa tarar a cápsula não, pode fazer tudo junto. Perfeito. (8,43 gramas). Então, cápsula mais solo mais água, 8,43 gramas. Repete-se o ensaio por mais 2 vezes.
Beleza, retificando aí, então nós temos, ratificando na verdade, né? Nós temos aí, primeira cápsula, cápsula solo e água, 8,43 gramas. Segunda, cápsula solo e água, 8,23 gramas. E terceiro, cápsula solo e água, 8,47 gramas. Vou para o fogareiro secar, tirar essa água que está contida no solo. Voltamos para mensurar a massa do cápsula mais solo seco. Beleza. Aqui encerrando, então, nós fizemos as pesagens aqui e eu vou passar para vocês as massas. Então, com solo seco, né, depois que ele voltou lá da estufa. Então, solo mais cápsula seco, não tem mais água. Do primeiro ponto, 8,12 gramas. Do segundo, 7,93 gramas. Do terceiro, 8,19 gramas. E a massa da cápsula, porque nós vamos precisar dela para fazer nossos cálculos, da primeira cápsula, 6,44 gramas, da segunda cápsula, 6,3 gramas e da terceira cápsula, 6,65 gramas. Agora vamos analisar os resultados finais e fazer os comentários finais para fechar essa prática. Bom, então, agora com os resultados de cada um dos 5 ensaios, eu montei esta tabela. Então, vocês podem ver aí, na primeira coluna nós temos o ensaio 1, 2, 3. Eu pulei, coloquei LL, 4 e 5. Golpes, 43, 35, 30, 25, 20 e 12, de cima para baixo. Por que eu abri uma linha entre as linhas que nós observamos no nosso ensaio? Porque o limite de liquidez, não é? Que nada mais é do que o percentual limite de umidade no solo, ou de teor de umidade, no qual, se nós tivermos umidade acima desse, o solo começa a se comportar como líquido, é o teor de umidade equivalente a 25 golpes. Então, trocando em miúdos, limite de liquidez é o teor de umidade referente a 25 golpes. Mas nos nossos experimentos, nos nossos 5 experimentos, nós não observamos 25 golpes. Então, nós temos ferramentas matemáticas para isso, e a ferramenta utilizada aqui, a mais recomendada, é a interpolação linear. E aí, para isso, eu coletei as amostras, os detalhes, né, essas quantidades que foi passada há pouco na prática. Nós temos aí solo mais água e somente solo. O teor de umidade, ele nada mais é, só recapitulando o que já foi dito várias vezes, que é a massa da água dividido pela massa do solo, se você quer em percentual vezes 100. Então, se eu pegar e subtrair solo mais água de solo, eu tenho a massa apenas da água. Dividindo pela massa do solo, 5,68, e multiplicando isso por 100, eu tenho o teor de umidade. Então, resumidamente, o LL eu peguei aí, 30 golpes está para 21,99% de umidade, 20 golpes está para 25,53% de umidade e 25 golpes está para quanto? Basta interpolar, né, gente? 30 menos 25... dividido por 30 menos 20 é igual a 21,99 menos x, dividido por 21,99 menos 25,53. Ao você resolver esse algebrismo curto, encontrará aí 23,76% de umidade. Esse é o limite de liquidez. Para fechar a prática, o limite de plasticidade. Então, observando aqui no slide do resultado do limite de plasticidade, nós temos nossos 3 ensaios, onde eu tenho aí o peso ou a massa de cápsula, solo e água, depois eu tenho a massa da cápsula mais solo e a massa somente da cápsula. Teor de umidade, massa da água dividido por massa do solo. Então, como é que eu encontrei isso? Ora, se eu subtrair cápsula mais solo mais água de cápsula mais solo,
cápsula subtraiu de cápsula, zerou, solo subtraiu de solo, zerou, sobrou massa de água. E se eu dividir isso pela massa de cápsula mais solo, subtraído de cápsula, cápsula zerou, sobrou apenas solo. E fazendo a média algébrica simples, nós temos aí 18,35% de média. E eu coloquei embaixo ainda que os limites, como ele é um ensaio, eu já havia falado há pouco, né, na hora que a gente estava executando o ensaio, que ele é um ensaio extremamente manual, manufaturado, existem limites aí para a gente validar ou invalidar esse ensaio. E esse limite é dizer que os teores de umidade dos 3 pontos, depois de conhecida a média, não podem ser superiores ou inferiores a 5%. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei 18,35%, que é a média, acrescentei 5%, que é o que eu chamei de superior, que deu 19,26%, e subtraí 5%, que eu chamei de inferior, 17,43%. Observando os teores de umidade individuais, eles estão todos contidos entre o limite de 19,26, limite superior, e 17,43, limite inferior. Ou seja, a prática é válida. Nossa prática de limite de liquidez foi válida, nossa prática de limite de plasticidade foi válida. Com isso, encerramos mais essa prática, a prática número 3, e aguardo vocês na nossa próxima prática. Um abraço! Eu devo ter falado a palavra prática no último minuto aí de vídeo umas 27 vezes, né? Mas é isso aí mesmo, prática é prática. Gente, o nosso cronograma para hoje é esse. Eu cumpri tudo que eu tinha para cumprir na aula de hoje. Então, eu estou aberto agora, né? Assim, um comentário breve é que esse tipo de LLLP, ele é muito usado em pavimentação, tá? Ela é uma prática não muito comum na construção civil corriqueira, mas em pavimentação, os parâmetros de LLLP, sem eles, você não faz um cálculo, por exemplo, de volumetria, você não faz um cálculo de mecânico mesmo, de determinação de espessura de pavimento, tudo a gente depende desses índices, tá? Então, é um índice mais voltado para a galera que tiver aí, a realidade for mais da área da pavimentação. Dúvidas? Comentários? Perguntas? Diga, Nilson. Ô, professor, Sim, sim. aqui na obra, eles falam muito tipo em flecha. Tipo, é um nome vulgar, né, que dão. Tipo, o rolo compactador, pé de carneiro, ele vai, tipo, ir de volta uma flecha, né? Flecha para mim era o abaulamento que dá, que aí fica um formato de arco, por isso que é chamado de... Não sabia. Flecha é a passada, a quantidade de passadas? Isso. O rolo compactador vai e volta, uma flecha. Aí é definido, aí depois vem o rapaz do laboratório com aquele ensaio, né? Para fazer a compactação Proctor. Isso. Aí, só assim ele vai liberar aquela compactação como ok para vir a brita, a bicada... A bica corrida? O rachão, bica corrida. Isso aí. É isso aí. Porque assim, você faz um teste no laboratório e aí você determina um grau de compactação. E o laboratorista tem que garantir que no campo aconteça a mesma coisa que se simulou no laboratório, porque vocês vão ver na próxima aula, na próxima semana, que do ensaio do Proctor sai o dimensionamento do pavimento. Então, se você não compactar conforme foi a prancheta do engenheiro calculista lá, as coisas não vão bater. Por isso que existe essa verificação. E aí é chamado de
grau de compactação ou Proctor, né? Que tem que ser igual a 100%. Tem calculistas aí, tem projetos que admitem até 95%, ou seja, a compactação que obteve-se em campo tem que ser pelo menos 95% do que obteve-se em laboratório. Diga, João Batista. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só uma dúvida. Eu entrei na aula, na primeira aula, já terminando. Tinha passado, parece que a chamada lá, a mesa de chamada. Essas duas últimas vai ter chamada também? A chamada é a estadia na aula, tá? Na hora que o relatório me gerar quem estava presente e o tempo, aí eu coloco chamada, ok? Ok, Se você entrou e ainda estivesse na gravação, o seu nome vai estar constando lá. Beleza. Zilusmar, diga. Ô, professor, é uma pergunta aqui fora do contexto agora dos solos aí. Certo? Na primeira aula, o senhor falou muito em concreto, e aí falou que nós ia ver também concreto armado também. É nessa disciplina ainda ou é outra disciplina? Não, para frente. Ah, tá. Vocês vão ver prática de materiais de construção civil 2, eu não sei se vai juntar, vai ser uma só, ou vai continuar no currículo antigo, prática 1 e prática 2, aí nós vamos ver sobre concreto, mas concreto armado é uma disciplina grande, estrutura de concreto armado, falando só sobre o cálculo estrutural. Essa é a minha especialidade, né? Eu sou engenheiro, fui, né? Hoje em dia não mais. Fui engenheiro calculista. Então, aproveitando o ensejo aí, só para uma pergunta aqui. O senhor usa mais o método ABCP ou aquele outro lá do LLTesian? Para dosagem, ABCP, Isso. né? ABCP. Inclusive, nas aulas eu uso, na aula eu uso ABCP. Na prática, tem tanta tabelada pronta que, se eu precisar de um traço, eu busco na internet. Eu já tenho as tabelas, já fiz isso por tanto tempo, mas os métodos são da ABCP. Sim. Positivo. Fechou? Vai com calma. Eu tô calmo, olha a minha calma. Olha o jeito que eu tô falando devagar. Eu sou uma pessoa calma no final de semana. No meio da semana, não, mas no final de semana. No meio de semana, agitadão. Quem que é o próximo nas mãozinhas levantadas? João Batista falou, o Nilson falou. Mais alguém, gente? O Myron. Oi, professor, bom? Bom, e você? Bom. Deixa eu te perguntar, em relação à compactação de solo ali para estrutura de casa, antes de fazer o contrapiso, como que se calcula? Se usa esses mesmos métodos? Como que é? Não, olha, se você quiser fazer, você pode usar esse método. O método do Proctor, que é o que a gente vai ver na próxima aula. E aí você vai achar um negócio chamado umidade ótima. Quando você faz o teste do Proctor, você vai colocando, você vai inserindo, o teste do Proctor, basicamente você pega uma amostra de solo da onde vai ser sua obra, 6 quilos, leva ela para o laboratório, a gente trabalha com 1 quilo só, mas são 6 quilos na norma. Pega esses 6 quilos, leva para o laboratório, e aí põe isso no encerado, na bacia grande, e começa a jogar água, controladamente, né? 3% de água, mais 3%. E aí você leva num cilindro e vai batendo ele, como se fosse um compactador mesmo. Como se fosse, não é um compactador. E aí você vai medindo a curva de compactação em função daquele negócio que nós estudamos em teoria, chamado peso específico aparente seco, o γS. O maior γS é a maior compactação possível. Então, na hora que você rebate o γS com a umidade, você acha uma taxa. Por exemplo, 8%, 10%. Esse teor de umidade, ou seja, massa da água dividido por massa do solo, de 10%, é o que faz com que você tenha uma compactação adequada. Então, o que você pode fazer? Você pode, já que você tem em percentual, em volume, a transformação é de 1 para 1, você pode pegar a metragem quadrada do seu terreno, em função do percentual, e determinar quanto de água você vai colocar em cada uma das compactações. Mas, na prática, isso se faz no olho mesmo, tá?
que você faz? Na compactação, isso aconteceu agora, né? Surgiu numa obra lá que eu fiscalizo, uma obra pública, um problema entre, não vou, né, por ética, não vou, um problema entre o empregador e o agente fiscalizador, no caso eu. E aí eu dei uma solução para uma compactação de uma arquibancada que está sendo feita lá, que não dava para... A discussão era se compactasse, trincasse os blocos, de quem seria a responsabilidade e tal, para sair para desandar um processo, não virar Brasil, como diz o professor Adriano, para não virar Brasil, o que eu sugeri? O caminhão da prefeitura foi, enchemos de terra, o caminhão da prefeitura foi, encharcou essa terra superficialmente e vai passar o final de semana agora com ela encharcada. A própria água já faz com que a terra assente um pouco. Então, parte da compactação se dá só por molhar. Então, o que é o padrão? Isso é uma solução muito simples. O que é o normal você fazer na sua obra? E antes de você começar a fazer o concreto magro, passa o final de semana, se for possível você ter acesso, né? Condomínio fechado não tem. Mas, aliás, o proprietário tem. Passe o final de semana jogando água na terra, aguando essa terra. E essa terra vai assentar. Na segunda-feira você vem com o soquete, termina de bater com o soquete, você vai ter uma terra bem adensadinha, tá? Não é uma terra controlada, não é adensamento controlado. Eu estou aqui dando um atalho, é uma experiência mais de tiozão mesmo. Estou dando contando como se usa, assim, a expertise é uma expertise que dá para fazer. Água o final de semana inteiro, depois você vem com o soquete, você vai ter, conseguido uma energia de compactação muito grande. Por quê? Você vai entender na próxima aula, porque a água lubrifica os grãos, e o peso próprio, que tem a ver com aquilo que nós estávamos estudando, peso de camadas, o peso do solo sobre o solo lubrificado já faz ele começar a bater, tá? Valeu, professor. Valeu. Professor, as fórmulas usadas nessa tabela que você mostrou no vídeo estão no material no AVA? Rony? Ixi, não sei. Se não tiver, me dá o grito lá. Dá o grito que eu mando. Não sei. Essas fórmulas... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Esse é o livro que vocês têm? Esse é o livro que vocês têm? Vocês têm esse e o do Caputo, né? O Caputo tem, tá? Pronto, lembrei. O Caputo tem. Esse livro eu não sei se tem. Qual a curva de compactação que eu acabei de falar? Ó, aqui, ó. Embaixo, o eixo X lá horizontal é o teor de umidade. E no eixo Y é o gama. Ó. E é isso que essa experiência empírica que eu acabei de falar, joga água e tal, é para você tentar atingir o ponto dessa curva. Você atingiu o ápice do sino. Por isso que eu falei molhar o final de semana. Rony, tem lá no livro, tá? Aí você respondeu. Lá no livro do professor Caputo, aquele que vocês têm em PDF que eu coloquei. Capítulo 6, se não me engano. Quem mais? Professor, Diga. alguma dúvida que eu fiquei na primeira parte lá da umidade, o senhor falou que na amostra que vocês coletaram para fazer o teste, tinha chovido e aí vocês já tinham coletado ela antes da chuva, né? Numa compactação, por exemplo, como é que eu faria esse teste de umidade se eu tivesse o período chuvoso? Eu tenho alguma referência de amostra, de profundidade? Qual que seria a minha referência? Eu tenho que tirar, definir o índice de umidade aqui desse material. Com o terreno alagado ou muito úmido, como é que eu faria isso? Bom, primeiro vamos entender, profundidade. Se você vai compactar, você tem que entender, você está compactando um terreno que já está lá natural, você só quer ganhar dureza, ou você está compactando um terreno que você está levando terra? Por que dessa pergunta? Porque para você atingir uma compactação ideal, você não pode, segundo o DENIT, o manual de pavimentação do DENIT, você não pode compactar em camadas superiores a
15 centímetros. O ideal é 10 centímetros. Então, se o seu solo já foi espalhado e é o solo original, você deve captar esse solo raso mesmo. Você não vai cavar ele muito, não. O que te interessa são essas camadas aí de 20 centímetros, 30 centímetros para cima. É o que te interessa. Se você... Vamos lá. Em obras civis residenciais, você só vai fazer um teste de umidade no solo caso você tenha algum problema no momento da sua compactação. Porque o normal é, em lugares secos, fazer o que eu aconselhei. Sim. Molhar ele, hidratar ele o final de semana para você voltar na segunda-feira compactando. Agora, se choveu o tempo todo, você já não precisa desse molhar. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a compactar. Qual que seria o problema da umidade a mais? Extrapolar, se o seu terreno estiver muito encharcado. Borrachudo, né? Você vai bater de um lado, ele vai subir do outro, vai virar um tambor, né? Sim. Aí, o que você tem que fazer? Se você quiser, você faz o teste para você ver se você passou muito dos seus 15%, 16% de umidade, para você esperar ele secar. Porque dificilmente num terreno você vai colocar um trator para revirar essa terra para aerar. Então, o negócio chama-se paciência. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas como esse solo vai receber um contrapiso, que é uma carga de pessoas, e não é uma carga extremamente alta, a própria experiência, o próprio dizer no momento da compactação já te fala se você tem que apelar para um laboratório ou não, e raríssimas vezes você vai precisar disso. Entendi. Se você está falando, professor, mas eu estou falando, não é disso, eu estou falando de um piso para passar carros, aí nós estamos falando que você vai fazer um radier. Aí o radier já é uma peça estrutural. E o radier já entra no cálculo, no cômputo do radier, a teoria winkerliana, onde o solo é substituído como se fosse um colchão, por molas. E aí já está dentro do coeficiente de segurança esse coeficiente da umidade. Só que nunca se executa nada com solo encharcado, né? Sim. Eu estou falando que assim, eu sou a minha área de atuação é máquinas, né? Eu sou instrutor de equipamento pesado. Uhum. Já atuei ministrando treinamento nessa área de compactador, solo, então algumas dúvidas que a gente tem é a oportunidade, eu estou, às vezes, na construção de uma manutenção de uma estrada, numa mineração também, né? Por causa do borrachudo, o peso, né, dos veículos. Aí por isso que eu perguntei da questão da definição da umidade, né, nesses casos, entendeu? Sempre nas camadas próximas da onde você está compactando. Ok. Certo? Beleza. E aí você trabalhou com maquinário, você corrobora com essas espessuras que eu falei para você. Sim, sim. Não é? Então, muito bem. É isso aí. Beleza. Respondi a sua pergunta, Vinícius? Ou só enrolei? Não, respondeu. Eu só fiquei com essa dúvida porque, assim, um compactador de patas, né? Que é o compactador O pé de solo. carneiro? E tem a camada até 15, né? Acima de 15, aí entra com amplitude alta, amplitude baixa, aí já essa parte aí. Aí eu fiquei nessa dúvida da umidade, se choveu ali aquela camada, se eu pegar a referência pela camada, essa primeira camada, se não vai me dar problema na parte de sustentação embaixo, entendeu? Não. Essas tensões são dissipadas e se ela te der problema também, você vai ver na hora da flecha, né? Como o colega acabou de falar, na hora de você passar e voltar. Sim. Muitas coisas você tem que ver não acontecer mesmo. Então tá bom. Valeu, obrigado, professor. Nada. Mais alguém? Diga, Zilusmar. Professor, a questão aí do radier, que o senhor comentou aí, é muito comum acontecer o seguinte: ele fazer o piso e o aterro que está embaixo daquele piso, ele baixar. Aí fica só... Aí o piso passa a ser uma laje. No caso aí, esse teu o índice de segurança aí, ele já calcula já essa parte de rebaixamento do piso do solo? Claro. O radier ele é calculado para ele estar sob sustentação da terra, mas
em determinados pontos, ele tem aço suficiente para suportar a ausência da terra. Ele não é calculado para ser totalmente aéreo. Você tem um radieiro de uma casa de 200 metros quadrados, 10 por 20. Ele não é calculado para ele estar todo aéreo. Mas em determinados pontos, sim. É que você nunca sabe aonde vai ser esse ponto. Por isso que existem os coeficientes de segurança, que são as falhas no solo. Sim, é feito. Para isso que tem barra de aço. Todas as vezes, põe na sua cabeça, todas as vezes você vê um elemento armado de concreto, armado, tem barra de aço, a barra de aço ela serve porque esse elemento vai ficar sem apoio em algum lugar. A barra de aço é para combater um negócio chamado flexão. O estribo para combater o cisalhamento. Então, barra de aço em malha é para combater flexão. É porque a gente estima que ele vai ficar sem apoio em uma determinada área. Então, sim, já é calculado. Fique tranquilo. É pensado nisso. Diga, Maio. Professor, o senhor falou agora em cisalhamento. Explica para nós o que é. Cisalhamento é o esforço que a tesoura faz no papel. Quando você pega um papel e a tesoura, você corta ele. Então, esse cortar é um esforço ou cortante ou de cisalhamento. O esforço de cisalhamento é um esforço que leva à ruptura de elementos estruturais também. E ele acontece muito perto dos apoios, dos pilares. A viga está passando, perto dos pilares tem um esforço muito grande de cisalhamento. Principalmente... Beleza, Romário? Vai lá, sucesso. Principalmente em vigas de transição de prédio, onde você tem um pilar lá que desce tantos andares e ele não pode chegar na fundação por causa do estacionamento, por causa das lojas embaixo, e aí você descarrega esse pilar em cima de uma viga. Ali tem uma zona que a viga tende a fazer isso, ó, cortar. Não é? Tem flexão, torção e cisalhamento. Então, o cisalhamento é pegar o concreto e partir ele. Como ele parte em ângulos de 45 graus, quando você põe o estribo vertical, na hora que ele for cisalhar, ele vai... Aqui vai estar grampeado por um estribo, por outro, por outro. Então, ele acaba pegando, é isso que você faz. Você determina a intensidade do esforço. Tudo eu falei, tudo em função da deformação. Intensidade do esforço. E você dispõe tantos grampos suficientes para que, se a viga for cisalhar, esses grampos suportarem ela. Então, é um grampeamento estribo para suportar esse esforço cortante. É óbvio que a gente não espera ela romper para depois ele entrar em trabalho, né? Por isso que o concreto é armado, eles trabalham juntos. Então, o aço resiste antes que o concreto venha a cisalhar. Ele é para que não haja cisalhamento. O esforço de cisalhamento é suportado pela VC, que é o engrenamento de partículas, né? A combinação do efeito de arco perto dos apoios, é a combinação da brita com brita, do fator de atrito e tensão brita com brita, e resistência do aço. Então, a gente pega o esforço de cisalhamento, a gente diminui o engrenamento de partículas, o que sobrou de esforço a gente bota de estribo para suportar. É muito massa cálculo estrutural. Você vê o esforço, você vê, olha, nossa, essa viga está com 230... Nossa, 230 é muito. Essa viga está com 100 kN vezes metro de esforço. E aí? Vamos separar esse momento fletor. Tanto vai ser absorvido no binário pelo concreto, tanto vai ser pela barra de aço. Opa, o concreto não deu conta, então eu vou ter que colocar barra de aço no positivo, barra de aço no negativo para flexão. Você vai separando no esforço o que cada um está resistindo no pilar. Você pega aquele pilar de prédio gigante, a carga de 340, 500 toneladas em cima de um pilar. Aí você separa, opa, o concreto consegue resistir isso aqui, o aço aqui, agora vamos pensar a flexão. A flexão precisa de mais aço, a gente vai separando os departamentozinhos até você falar, essa viga suporta. Eu tenho aço suficiente, eu tenho um FCK suficiente, eu tenho zona de concreto suficiente. É massa. É massa. E aí, mais alguém? Aí, professor, aí no caso, quando o senhor calcular aí o valor dos esforços da viga, é que determina o FCK do concreto? Você, na verdade, você faculta, né?
porque você tem uma equação principal, por exemplo, no momento fletor, que é momento, solicitante, aí tem uma equação, 0,68 vezes a largura da viga, vezes a altura útil ao quadrado, vezes a profundidade da linha neutra, vezes o braço de alavanca, 1 menos 0,4, vezes a profundidade da linha neutra, vezes o FCK. Então, é muita variável numa equação só. Algumas você tem que forçar. Então, é sempre uma tentativa e erro. E aí, o que o calculista faz? Ele força o FCK do concreto. Ele parte do seguinte, deixa eu ver, é como se fosse assim. Eu tenho uma viga passando no estacionamento de um prédio. Em cima dessa viga, eu sei que está chegando um pilar do prédio. E aí tem o peso das lajes, é o estacionamento, uma viga extremamente pesada. Como é que você começa? Você começa assim, deixa eu ver se essa viga vai passar com 20 de largura por 80 de altura. E com um concreto de 25 MPa. Você vai e faz os cálculos. Fala, opa, não passa. Então, o que eu tenho que mexer? Eu tenho que mexer no quê? Eu tenho que mexer na altura ou no FCK. Aí você vai ponderar. Será que é melhor eu fazer ela mais alta e usar um concreto usinado mais barato? Aí é expertise. Ué, vamos ver. Então, vamos ver se de 80 para... Opa, ela passou com 90 centímetros. 10 centímetros a mais fez ela passar na flecha e nos esforços. Então, não compensa eu mexer no FCK, eu mantenho. Mas aí eu estou mexendo na viga, ou, por exemplo, eu tenho uma limitação, falo, essa viga não pode ser mais alta do que 80 centímetros, porque aqui eu vou ter uma porta, aqui embaixo. Então, não posso crescer ela para baixo, eu não posso aumentar o pé direito, não posso crescer ela para baixo, porque eu tenho uma limitação da porta, então não posso mexer na geometria. Paciência. Vou ter que aumentar o FCK. Então, é assim, é uma via de mão dupla. Você vai mexendo aqui para ver se melhora, mexe lá para ver se melhora. São muitas variáveis. E aí você vai ter que ajeitar ali. Diga, Maio. Professor, explica aí o que é FCK. FCK é a resistência característica à compressão do concreto. É o quanto ele suporta no esmagamento. É o quanto ele suporta. O FCK, imagina isso aqui é um corpinho de concreto, a gente faz um corpo de concreto, a concreteira faz, quando ela está entregando lá na sua obra, ela aparta, no mínimo, 4 corpinhos de prova, ela faz 7, ela não faz 7, ela faz 14, 21 e 28. 3, a gente no laboratório faz com 4. A concreteira é obrigada a fazer com 3. Ela tira 3 corpinhos de prova, que são cilindros, parecendo um cilindro de 10 de diâmetro por 20 de altura. Depois de seco, ele vai com a prensa e esmaga ele. E aí você determina qual foi a resistência desse cara, quantas toneladas você precisou para esmagar. Tensão é força sobre área. Você pega essa força que esmagou, divide pela área, e aí você tem o chamado FCK. É isso. Então, quando eu falo um FCK de 25 MPa, só para transformar isso, para vocês começarem a enxergar, pensa numa área de 1 por 1, num quadradinho de 1 por 1. 1 por 1. 1 por 1 tem 1 centímetro quadrado. Certo? Um quadradinho de 1 por 1. Não interessa o tamanho, interessa a área. Pode ser num pilar grande, pode ser num pilar pequeno. 1 por 1. Um FCK de 25 MPa representa 250 quilos por centímetro quadrado. Quer dizer que, se eu pegar isso daqui como um pilar e medir, falou, opa, aqui tem 10 e aqui tem 2. 10 por 2 deu 20 centímetros quadrados. Se eu tenho uma resistência, se o FCK é 25, eu tenho 250 kgf por centímetro quadrado, 250 vezes 20, a gente está falando de 5.000. Ele resistiria a 5 toneladas. É muito. Esse é o raciocínio, é para isso que serve o FCK. Beleza, beleza? Vamos embora cuidar da vida? Vamos embora cuidar do sábado? Quero agradecer a vocês pela presença, pelos questionamentos, pelas dúvidas, é sempre muito importante. Eu tô com a afta na boca, tá judiando de mim, por isso que toda hora põe a mão aqui. Sem vocês fazerem perguntas, a aula fica um saco, um tédio.
Eu tenho certeza disso. Já fui aluno por muitos anos. Muitos anos. Até o mestrado eu fui aluno. Eu sei que o professor, se ele quiser, ele consegue fazer uma aula extremamente chata. Mas os alunos ajudam isso não acontecer. E vocês estão sempre ajudando. Fechou? Muito obrigado, muito obrigado. Abraço para todos. Vou encerrando a gravação.